Boa noite, Wender. Saudade, bonitão. Boa noite, gente. Boa noite quem for conectando. Gratidão pela presença. Sexta-feira, né? Gratidão pela presença. Gratidão a quem for conectando. Gratidão a quem pediu live. Oi, Dani. Boa noite. Boa noite, Milena. Boa noite, Preta. Tempão, Preta. Tá sumida. Boa noite, Vilma. Boa noite, Adriana. A galera do Telegram tá aí. Gratidão, gente, pela presença, viu? Boa noite, boa noite, boa noite. Tamo junto, irmão. Saudade de você, viu? Ótimo trabalho aí, tô acompanhando a tua jornada aí, viu? Jusilene, boa noite. Boa noite, terapeuta, cleoterapeuta. Boa noite, a quem for chegando. Boa noite, Vanessa. Gratidão pelo carinho. Sextou, né, Wender? Sextou. Gente, gratidão pelo carinho, gratidão pelo... eu gosto também. Ó, pra quem não sabe, o Matheus tá vindo aí. Pra quem não sabe, já tá rolando um grupo do Telegram. E a gente tem falado bastante lá. Tem uma galera boa aqui do grupo do Telegram presente, viu? Então, quem quiser sempre trocar uma ideia, receber o conteúdo que eu tô publicando, tem um link do Telegram aí, tá? Deixa eu ver se o Matheus já tá presente aqui. Matheus, aproveitar, esse cara tem muito conhecimento, esse cara tem um vasto conhecimento justamente por ser naturopata, né? Eu vou apresentar ele a vocês aí. Ele já esteve aqui no canal, ele já esteve aqui fazendo trabalho, já tem um trabalho no YouTube também que movimenta bastante gente. Então é uma honra ter essas parcerias aqui, viu? Vamos esperar aí o Matheus aparecer. Gratidão porque está chegando agora, boa noite. Gratidão pelo carinho. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Como é que está o sinal? Me dá um alô aí. Gratidão a quem for conectando. Boa noite, gente. Boa noite, Rê. Gratidão pela presença. Rê, me dá um feedback aí, vê se está tudo transmitindo legal. Ah, a pessoa está confirmando aí. Perfeito, excelente, perfeito. Perfeito, Cheiro. Gratidão pela presença. Então, gente, esse cara é um cara que já tem um trabalho no Insta, tem um trabalho no YouTube também. Oxi, esperando só ele aparecer aqui. Matheusão, tô te enviando o tema aí. O tema de hoje é ervas, banho para... opa, perfeito. Banho com ervas e limpeza com ervas. Como utilizar as ervas ao nosso favor, né? A gente, infelizmente, ainda existe uma crença de que o trabalho com ervas está associado à religião. Isso não é verdade, né? As ervas têm toda uma ancestralidade, né? Então, a gente pode utilizar as ervas para banho, para limpeza, energética, para defumação e tudo isso. Ah, tá beleza, irmão, tá beleza. O convite está aí. Quando tiver ok, você me dá um ok que eu te convido, sem problema nenhum. A gente pode utilizar as ervas para defumação, a gente pode utilizar as ervas a nosso favor, para chá, para banho. Então, assim, eu tenho visto muita gente pedindo coisas para limpeza. Ah, eu vou a tal lugar, fico carregado. Eu chego em tal lugar e volto carregado. Eu estou com um problema em casa, eu não consigo fazer, eu não sei o que fazer. O Matheus é um naturopata. Além de ser terapeuta quântico, ele tem esse conhecimento das ervas. Ele faz cursos para isso também, ele ministra cursos também. Beleza, deixa eu ver se agora vai, Matheus, peraí. Deixa eu ver se vai. Estou te enviando aí. Só entrar aí, a hora que chegar tá tudo certo. Tá, acho que agora foi. Aê, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Victor. Tá me ouvindo, irmão? Beleza? Tá me ouvindo? Tá me bem? Tô te ouvindo tranquilo. Perfeito, tá ótimo a conexão também. Irmão, eu tava falando um pouco de... Opa, fala aí. O áudio tá legal aí? Agora tá bom. Ah, fechou então. E aí, como é que tá? Na paz, irmão, graças a Deus. Primeira coisa, eu te agradecer pelo teu tempo sempre. Tu é um cara que tá sempre correndo pra caramba. Então, gratidão pela tua presença. A casa aqui, tu sabe, tu e teu irmão fazem parte dessa família. Tu e tua família, né? Eu sou fã. Então, valeu, cara. A casa é tua, se apresenta, fala um pouco de você. Depois a gente entra no tema das ervas em si, que eu sei que tem muita coisa para acrescentar aí. Feito, valeu. Só pra gente conferir o tempo que a gente tem para trocar ideia. Cara, a gente tem agora, eu comecei era mais 8:02, 8:03, a gente tem aí 49 minutos, 50 minutos. Até umas 9 horas, então. Exato, até umas 9. Beleza. Então tá. Gente, para quem não me conhece, meu nome é...
Isso, o meu irmão aí representando também, valeu. Para quem não me conhece, eu trabalho com tratamentos naturais e a minha especialidade é estudar sobre o poder das ervas. Porém, vamos, como o Vitor falou, desconstruir algumas crenças limitantes. Eu desenvolvo um trabalho fundamentado em toda a ciência das plantas. O foco do meu trabalho está na pesquisa do uso medicinal, juntamente com o uso energético e vibracional das ervas, tá? Não só através de um conceito baseado na parte energética, de atuar nos campos de energia, fazendo limpezas, mas dos aspectos medicinais. A gente precisa entender, em primeiro momento, a diferença que existe entre a palavra fitoterapia e o que muitos chamam de fitoenergética. O que vem a ser essa tal de fitoenergética? É o uso magístico e energético das ervas. O que acaba acontecendo? A fitoterapia, ela traz como base o uso de cada princípio ativo da planta, onde aquela substância química que existe na estrutura, seja na folha, no caule, na casca do tronco, existe dentro daquela estrutura determinada substância que atua no nosso corpo físico. O uso vibracional, o uso chamado de magístico das ervas, eles atuam já numa profundidade sutil. Mas eu diria que dentro de um contexto muito mais amplo do que a fitoterapia. Eu trabalho com ambas. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes uma doença ela vem de fundo emocional, quase na maioria das vezes. Mas, às vezes, a doença ela já está instalada no corpo físico. Então, nesse momento, você precisa fazer uma intervenção também a nível físico, para que depois você tenha força e condições de buscar o reequilíbrio, o alinhamento dos seus corpos sutis. Porque muitas vezes você pega uma pessoa que ela está acamada, que ela está completamente doente fisicamente, e ela não tem forças, ela não vê jeito de buscar equilibrar os seus corpos energéticos. É bem aquela história dos degraus de Maslow, das pessoas que estão na base, elas não têm interesse nem vontade de despertar o olhar para a parte espiritual, né? Então, as ervas elas têm um poder muito mais profundo do que a grande parte da população imagina. E isso tudo hoje está sendo cada vez mais comprovado pela ciência. Mas é como o Vitor falou, infelizmente, eu enfrento, assim como muitos outros profissionais, grandes crenças limitantes das pessoas, onde elas acreditam que uma erva utilizar a propriedade medicinal, isso comprovado pela ciência, é algo pertencente a uma religião, é algo de curandeiros, etc. Que tomar um banho de erva, que fazer uma defumação é apenas algo pertencente a Umbanda, ao Candomblé, a cultos religiosos, e que a erva é coisa de religioso. Mas aí é o que eu sempre pergunto para as pessoas, para todo mundo, e eu afirmo, se a erva fosse apenas da Umbanda ou apenas do Candomblé, ela nasceria apenas nos quintais de pessoas religiosas. E não é o que a gente vê acontecer. As ervas estão disponíveis no mundo todo para nós estarmos utilizando para o nosso reequilíbrio físico, energético, mental, emocional e espiritual para uma conexão com o nosso plano divino. Perfeito, irmão, perfeito. Uma das coisas que a gente tem que observar sempre, e eu fico com conversar com o Matheus antes disso, né? Essa crença atrapalha muito o nosso potencial. A natureza nos dá todos os recursos que a gente precisa para viver bem. Alimentação, de medicina, obviamente, o que o Matheus falou foi fundamental. Uma vez que a desarmonia, que a doença tem atingido o corpo físico, há de se olhar o corpo físico. Eu estava assistindo uma palestra do professor Hélio Couto que ele fala justamente isso. Em momento nenhum, quando se faz um tratamento holístico, se diz que você tem que abandonar a medicina tradicional. Você vai trabalhar o físico e o energético e o emocional. Então, são trabalhos em paralelo. O que tu falou foi perfeito. A origem da desarmonia é emocional, mas se já atingiu o físico, não dá para ignorar isso. Tá? O Matheus tem uma larga experiência com isso, ministra cursos também com relação ao manuseio e utilização e produção também de toda essa parte que você tem, de trabalha a erva, de conservar, de como entender.
eu acho que ele fala de uma maneira muito amigável. Eu estava assistindo vários vídeos teus lá no teu canal e achei de forma muito amigável falar isso, porque senão fica um assunto muito chato. Então, quando você fala de forma amigável, fica mais fácil para a gente entender. Eu conversei muito com o Matheus, porque muitas pessoas me pedem às vezes, olha, Vitor, eu preciso defumar minha casa, mas aquele incenso não defuma nada. Aí eu preciso tomar um banho porque eu fui no lugar, pedido clássico, eu fui no cemitério. Eu preciso tomar um banho para me limpar. Então, assim, muitas pessoas pedem assim, por direct, na encolha, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmarginalizar essa imagem das ervas. A gente pode utilizar, a gente tem que utilizar o poder das ervas, tá? Tu trabalha com alguns conceitos de ervas quentes, né? Ervas mornas e ervas frias, né? Eu estava vendo algumas coisas que você falou, e a ideia hoje era passar justamente isso, em situações energéticas, emocionais. Como que a gente pode preparar um banho para limpeza? Como que a gente pode defumar uma casa com... Por exemplo, teve aquela visita chata. Aquelas visitas que a gente sabe que às vezes trazem aquelas formas de pensamento, aquelas energias que ficam gravadas no sofá, nas cadeiras. Como que a gente pode preparar uma defumação com ervas para limpar esse ambiente? Então, cara, eu acho que a gente tem que começar, antes de falar, de entrar sobre ervas, eu acho que a gente tem umas outras coisas para a gente abordar antes, né? Em relação a como tu disse, né? Que tu nunca vai abandonar o tratamento convencional, retomando nesse assunto. As plantas, o legal é que elas possuem um efeito medicinal, agora falando sobre fitoterapia, que os princípios ativos das plantas, elas podem até mesmo potencializar o efeito benéfico daquela medicação. Então vamos supor uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia. Ela não vai parar de fazer a quimioterapia para usar ervas. Na verdade, as plantas... elas vão potencializar o efeito benéfico da quimioterapia e evitar os danos causados pela quimioterapia, os efeitos adversos. Então, cada planta ela pode trabalhar perfeitamente em harmonia. Mas detalhe, você tem que saber utilizar as plantas. Não é assim, eu vou tomar um chazinho de camomila para mim ficar mais tranquilo, sendo que você toma uma medicação antidepressiva. Você precisa saber a interação que acontece entre medicamento e planta, porque às vezes pode acontecer desequilíbrios, tá? Mas isso é um assunto, de repente, para uma outra aula a gente conversar. Em relação aos banhos, a parte energética, vibracional das ervas, o que acaba acontecendo? Como você mesmo falou, né? Muitas pessoas... Matheus, tá me vendo? Agora sim. Aí, fechou. Tá. Então, muitas pessoas procuram as ervas porque acham que estão muitas vezes com problemas espirituais. Cara, eu já atendi muita gente com apometria quântica, acho que já perdi a conta, mais de 700, 800 atendimentos. E assim, a experiência que eu tenho prática é que na maioria dos casos não existe quadro obsessor como as pessoas acham. Quem faz esses quadros obsessores são as próprias pessoas. Eu peguei uma coisa no cemitério, na rua. Na verdade, você deu condições para que você entrasse em ressonância com determinadas energias desarmônicas. Então a culpa não é do cemitério, a culpa não é do sofredor que estava na rua. A culpa é sua que deixou o seu sistema energético entrar em desequilíbrio. Então a gente precisa começar por aí. Porque a grande maioria das pessoas busca colocar sempre o problema ou a culpa no outro. Encontrar até mesmo um problema espiritual para botar a cura, quando na verdade quem cria essas formas pensamentos, miasmas negativos, é ela mesma. Então, determinados padrões de energia que a pessoa vai desenvolvendo, como a raiva, o ódio, o medo, tristeza, angústia, não importa, esses padrões energéticos eles vão se densificando nos corpos sutis até atingir o corpo físico, agregando o que na física quântica chamamos de antimatéria, somatizando, por exemplo, lá no teu fígado a tua raiva. Quando você somatizou isso, você gera um desequilíbrio, um desalinhamento dos seus chakras. Consequentemente, o teu prana, o teu ki, o teu ti, não importa o nome que você prefira dar, ele vai estagnar naquele centro de energia. E, consequentemente, você vai gerar uma determinada doença. Por quê?
Porque cada chakra, cada centro energético está conectado a uma glândula, a um tecido, a um órgão diferente do teu corpo. Então, quando você bloqueia a energia, você adoece. Então, você precisa tratar esse sistema. Mas aonde que começou o problema do fígado? Bom, ele foi por conta de um bloqueio no primeiro ou no terceiro chakra, ou nos dois, tranquilo. Mas da onde que veio esse bloqueio? Veio das tuas formas pensamentos? Veio de um desequilíbrio energético que você está enfrentando? Veio de um desequilíbrio que está dentro da tua casa? Só que muitas vezes não vai adiantar você limpar a sua casa fazendo uma defumação se você não trabalhar as suas emoções. E aí que entra o aspecto de você não ficar dependente às plantas, às ervas. Porque tem gente que quer ficar tomando banho de limpeza todo dia. Só que quando que você vai fazer uma transformação interior na tua vida? A erva ela vai te dar um aporte para que você transforme tudo isso. Só que a mudança está dentro de você. E aí que entra o ponto que as pessoas querem que as ervas curem a vida delas por completo. Isso não existe. É a mesma coisa de você me perguntar, olha, eu quero tomar um banho de ervas para aumentar o meu magnetismo feminino, o meu magnetismo masculino, porque eu quero atrair o amor da minha vida. Não, gente, ela não vai fazer com que atraia o amor da sua vida. Não é bem assim. A erva, ela vai elevar o teu padrão vibracional para que você entre em ressonância e traga na sua vida as pessoas que forem aparecendo no seu caminho. Mas ela não vai fazer esse movimento para você. Mateus, eu quero tomar um banho agora final de ano de prosperidade. Bom, vou usar então o louro ou o hortelã que diz que chama dinheiro. Você não vai ficar rico porque tomou banho de erva. Mas ela vai trabalhar o seu aspecto energético e vibracional para você vibrar nessa ressonância, nessa frequência. Agora, se você vai manter esse equilíbrio ou não, aí é outros 500. É a mesma coisa quando, agora no momento eu nem estou fazendo atendimento de apometria, mas que eu falava para as pessoas. Elas chegavam para mim e falavam assim, quanto é que tu cobra para fazer um pacote de reiki de 10 sessões? Eu não faço pacote de reiki. Eu vou fazer um trabalho contigo e vou te dar banhos de ervas para fazer depois. Quando tu sair daqui, dessa porta, tu vai estar com o teu padrão de energia elevado, tudo certo. Agora, se tu vai entrar no teu carro, tu vai pegar o telefone, vai quebrar o pau com teu marido, com a tua esposa, e tu vai desalinhar essa frequência, não adiantou nada o trabalho que eu fiz. Então eu não quero pessoas que estejam presas a terapias nem às ervas. Nós precisamos trabalhar formando uma conscientização para que as pessoas caminhem com suas próprias pernas. A erva, como eu disse, ela vai te dar um aporte para você reestruturar os seus campos de energia para que você movimente essas coisas na sua vida. Mas ela é apenas um complemento. Agora, quando a gente entra no assunto da erva, como você disse, nós temos algumas classificações que eu trago de uma forma resumida sobre as plantas. Dentro até mesmo da Umbanda ou de outras religiões, eles abordam as ervas também com classificações. Existem outras classificações que a gente nem vai conseguir abordar sobre elas agora, porque já seria um assunto bem mais profundo, que daí a gente pode deixar para um outro dia. Mas eu quero falar basicamente, como você comentou, sobre 3 classificações fundamentais, que são as ervas quentes, as ervas mornas, ou ervas equilibradoras, ou as ervas frias. Imagina que você, Victor, vai abrir aí em Santa Catarina uma sala de atendimento terapêutico. E aí você estava pesquisando uma sala para você alugar e tu encontra uma cozinha industrial onde tu quer abrir o teu espaço terapêutico. E nessa cozinha industrial, eles faziam um monte de frituras e um monte de coisas, aonde essa gordura dessa fritura, ela ficou grudada nas paredes dessa sala que tu está pensando em alugar. Como existe uma grande quantidade de sujeira, tu não vai conseguir limpar essa podridão toda com uma flanelinha. Tu vai precisar de um ácido, de uma substância mais forte para remover essa gordura, essa sujeira toda. E aí que entra o papel das ervas quentes ou agressivas, aonde você criou ao longo de 10, 15, 20 anos
padrões energéticos que se enraizaram no seu campo eletromagnético, nos seus campos energéticos. Você não vai conseguir limpar essas energias pesadas usando uma flanelinha. Você vai precisar de algo mais pesado. Você vai precisar do que a gente chama de um ácido astral para conseguir remover esses miasmas negativados, essas formas pensamentos do seu campo energético. Então a gente tem uma ampla variedade de plantas que atuam com propriedade quente, com propriedade agressiva. Como, por exemplo, a primeira planta que, quando você fala em banho, todo mundo lembra, a arruda. A arruda é uma das ervas mais conhecidas para descarrego, para limpeza energética, para remover, às vezes, aquele peso que você sente, né? Assim como você tem o guiné, você tem a casca de alho, a casca da cebola, entre tantas outras ervas. A espada de São Jorge, a espada de Ançã ou de Santa Bárbara, o nome não importa, é a mesma planta. Mas você precisa entender um pouco que algumas plantas, assim como a espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara, para algumas pessoas, fazer um banho com essa planta pode causar algum tipo de reação alérgica no corpo da pessoa. Então a gente precisa já ir para o lado da fitoterapia para entender os princípios daquela planta para você fazer as coisas de forma segura. Então, assim, essas são algumas ervas quentes que nós podemos utilizar. Depois disso, nós temos as ervas mornas ou equilibradoras. Então, lá na sala, nessa cozinha industrial que tu alugou para abrir o teu espaço terapêutico, tu conseguiu fazer esse faxinão nas paredes. Agora, tu vai precisar dar aquele toque especial para tirar o cheiro forte desse ácido que tu usou, limpar os detalhes para deixar branquinha a parede, enfim, para dar aquele retoque especial. Quando a gente limpa essas formas pensamentos negativadas do nosso campo eletromagnético, o que acaba acontecendo? Esses miasmas e essas formas pensamentos, muitas vezes elas se formam como se fosse, vamos falar assim, larvas astrais, que se grudam no nosso campo áurico e começam a remover a nossa energia vital, nosso prana. Só que quando a gente consegue limpar isso, no nosso campo eletromagnético vai ficar como se fosse uma fenda, um buraco. E isso é comprovado pela fotografia Kirlian, pelo GDV, que é uma tecnologia russa que faz o levantamento energético do campo eletromagnético das pessoas. Então agora que você removeu isso, você precisa alinhar o seu campo de novo. Você precisa reparar. Acho que caiu. Me deu um sinal se toquei aí, gente. Acho que voltando. Voltou. Não, voltando. Voltando. É. Não, começou. Você começou a falar e parou. Tá. Bom, então aí para reestruturar o nosso campo, entra as ervas mornas. As ervas mornas são muitas que a gente tem na lista, que a gente poderia estudar até a propriedade de todas. O alecrim, por exemplo, é uma excelente erva morna e equilibradora, além de ter uma propriedade condutora de energia também. A gente tem o hortelã de jardim, o hortelã levante. A gente tem outras plantas como, por exemplo, a calêndula, o gengibre, o anis estrelado. São todas ervas mornas para reestruturar esse campo de energia. E depois nós temos as ervas frias, que elas, vamos dizer assim, elas colocam a cereja em cima do bolo. Que com as ervas frias, você vai conseguir atingir aquele objetivo final que você tem com a erva. Vamos supor que você quer aumentar o seu magnetismo feminino para as mulheres, aonde você quer atingir o amor próprio, você quer reestruturar os seus campos de energia e assumir as coisas que você precisa na sua vida. Existe uma planta que ela pega muito o aspecto feminino, que é a artemísia. Então, nós vamos utilizar alguma planta para aquele fim esperado que nós temos com as ervas. Ah, você quer fazer um banho de prosperidade? Então tá, de erva fria, vamos usar o louro. Então, quando a gente pensa em usar as plantas,
a gente sempre pensa em banhos de energia. Mas não é a única forma que a gente tem para trabalhar com a frequência delas. Nós podemos, como eu ensino dentro dos cursos, várias formas de aplicação. Você pode fazer mandalas com as ervas, você pode fazer patuás, travesseiros energéticos, cama energética com as ervas. Você pode fazer as defumações, os banhos. Tem muitas formas de você trabalhar com isso, né? O banho é uma forma que eu particularmente gosto muito, porque é algo prático e que traz um resultado incrível no primeiro banho que a gente faz. Então, existem muitas outras formas. Você vai precisar identificar qual é a melhor para você. Inclusive, você consegue, por exemplo, preparar da mesma forma que você faz um banho e lavar a sua casa com essa erva, com esse chá forte que você fez para elevar a frequência da sua casa. Ou você pode fazer uma defumação. Aí, para defumação, a gente precisa entender, lógico, né, que a gente não usa erva fresca. Como, por exemplo, eu tenho um galinho de arruda aqui, a gente não usa a arruda fresca para fazer uma defumação, porque ela tem muita água na estrutura dela. Então, nós precisamos secar essa arruda para fazer a defumação, porque, obviamente, senão o fogo não pega. Quando a gente fala sobre banhos de limpeza, geralmente nós utilizamos, por conta do grande inconsciente coletivo que há, números específicos de ervas. Isso vai muito da intuição e do conhecimento que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu separei aqui algumas plantas que eu quero mostrar para a gente mostrar como faz um banho, e eu estava me lembrando disso, e fazia até tempo que eu não me ligava dessas coisas. Eu separei da minha esquerda, aqui em cima da minha bancada, as ervas quentes e agressivas. E para a direita, no meio, ficou a morna e no canto direito ficou a erva fria. Por que isso? Porque quando a gente fala de banho de descarrego de energia, nós utilizamos geralmente um número ímpar de ervas, porque a gente tem no conceito, no inconsciente coletivo, que o número ímpar ele é desagregador de frequência. Então, nós começamos, por exemplo, fazendo um banho com 3 ervas, com 5 ervas ou com 7 ervas. Dentro de vários conceitos e culturas diferentes espalhadas pelo mundo que trabalham com ervas, eles têm um costume muito grande de usar 7 ervas de limpeza ou de reequilíbrio, porque entra a questão da numerologia do número 7. As 7 cores do arco-íris, os 7 chakras, os 7 dias, enfim, o valor que tem o número 7 dentro do sistema terrestre, né? Então eles julgam que o número 7 é bastante interessante para preparar um banho. Isso não significa que você não pode chegar em casa, como tu falou, num dia cansado do trabalho, e tomar um banho de alecrim, usando apenas uma erva simples que você tem em casa. As coisas elas são muito simples, mas muitos acabaram criando um misticismo muito grande para que apenas algumas pessoas tivessem acesso à informação. Só que hoje a internet está derrubando esses mitos e facilitando as coisas. Hoje qualquer pessoa pode fazer um banho, preparar uma defumação. Onde alguns anos atrás, apenas um sacerdote podia fazer uma defumação, era algo muito restrito, que você precisa ser um médium de incorporação, enfim, isso aí é tudo bobagem. A gente precisa derrubar essas crenças todas, né? Então, é mais ou menos por aí a base que você precisa ter para que você faça um banho efetivo. Eu vou deixar tu falar um pouco, porque senão eu não paro. Mas é perfeito, irmão, porque as pessoas podem ter mais ciência de que, primeiro, quem está falando é um naturopata. Você não está falando como religião, você não está falando só como um cara que estuda as ervas. Você está falando com benefício para todos. Então, se a gente tem o benefício da natureza, se a gente pode utilizar esse recurso, se a gente tem isso em abundância na natureza, por que a gente não começa a estudar mais isso a nosso favor? Não só para a parte de chá, porque a gente gosta muito de ervas para fazer chá. Eu particularmente gosto, mas quando a gente começa a usar, por exemplo, eu sou um que já tem um pezinho lá, então eu uso erva sempre usei erva. Então assim, eu tenho minhas ervas separadas de defumação, eu tenho tudo preparado aqui para fazer minha defumação, então quando eu sinto que eu preciso de uma limpeza mais pesada, foi o que tu falou, eu misturo mais ervazinhas aqui, faço minha defumação e faço minha defumação da casa inteira, e está tudo certo.
Aí quando precisa tomar um banho, é a mesma coisa. A gente vai chegar na parte de como faz o banho. Pera aí. Vamos chegar lá. Ele vai dar o bizu. Calma que a informação já veio. Agora a gente vai trabalhar. Então é muito importante primeiro a gente se conscientizar disso. Tu falou uma coisa que é fundamental e eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. As ervas são associadas aos chakras. Então se a gente não começa a perceber que a gente pode utilizar as ervas a nosso favor para equilíbrio energético dos nossos chakras também, a gente começa a perceber ainda mais utilidades. Então tem muita gente que fala assim, Vitor, eu queria trabalhar os meus chakras, mas eu não tenho reiki, mas eu não tenho nenhuma terapia, mas a natureza está abundante. Então, eu estava vendo lá teus vídeos no YouTube, a quantidade de vídeo que tu bota com informação para a gente utilizar as ervas a nosso favor. Muita gente tem um quintal, pode ter uma jardineirazinha na varanda e pode plantar suas ervinhas para fazer seu chá, para fazer seu banho. E, pasmem, é muito mais barato que qualquer remédio. É muito mais barato que uma sessão terapêutica. É muito mais barato que uma sessão terapêutica. Lógico. Tu tem recurso em casa se você se preparar. Então, assim, tu deu várias dicas de quais são as ervas quentes, mornas e frias. Então, primeira coisa, gente, quem não conseguiu anotar, a live vai ficar salva 24 horas e, como eu sempre faço, depois subo no YouTube. O canal do Matheus no YouTube é Matheus Colombo, certo, Matheus? Isso aí, só digitar o Matheus Colombo que aparece lá. É o primeiro que aparece lá, Matheus Colombo, você vai ver lá. Digitou Matheus Colombo, já aparece a foto dele lá e vocês acessam, tá? Eu estava assistindo hoje, tem muito vídeo legal. O que eu acho importante vocês perceberem agora? O Matheus deu várias dicas de ervas, e ervas fáceis de encontrar. Ele está usando ervas que são muito simples de encontrar, sem mistério. Dica que ele deu importante, defumação não se faz com erva verde, erva seca. Então, isso é muito importante, porque depois vão mandar direct dizendo que foram fazer defumação com erva verde, não pegou fogo, não deu certo, não deu nada. E ele já deu a dica como faz defumação, já deu a dica quais são as ervas a utilizar. Eu vou pedir a ele para que dê a dica de como preparar os banhos. Sim, de forma simples, Matheus. Tudo que a pessoa possa improvisar em casa, e a mesma coisa a defumação. Tá? Porque a gente já sabe agora quais são as ervas. Então você pode dar uma dica de como preparar, por exemplo, uma coisa simples de defumação e uma coisa simples de banho. E o resto, eles conseguem juntar. E o mais importante é começar a entender e respeitar sobre o poder das ervas. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente perceba que a gente tem muitos recursos, tá? Alguém me pediu aqui para compartilhar o quê? Ah, não, olha só, gente, essa live vai ficar salva 24 horas, depois eu boto essa live no YouTube, lá no YouTube eu boto todos os canais do Matheus, boto tudo dele lá para vocês acessarem também, e eu vou sempre divulgando aqui quem faz as lives comigo. Não se preocupe que o Matheus não vai sumir, não. Eu vou compartilhar o conteúdo dele. Beleza. Fala, irmão. Então, gente, olha só, também aproveitando, vocês podem entrar no canal do Telegram, onde quase todos os dias eu posto 20 minutos de áudio. E lá dentro desse canal... Deixa eu ver se vai voltar. Agora voltou. Dá umas travadinhas, né? Mas tranquilo. Então, lá dentro do canal do Telegram, essa semana, eu postei uma meditação onde eu invoco a força etérica das plantas, para vocês começarem a meditar sentindo a vibração das ervas. Então, vocês podem entrar lá no canal também, tem mais de 300 e poucas pessoas. Eu posto bastante conteúdo lá no canal. Eu acho que vai ser bem legal para vocês também. Aí depois o Vitor bota o canal, o link, ou você me manda mensagem aí no Insta que eu posto para vocês, tá bom? Bom, gente, olha só. Se vocês forem fazer uma defumação, o processo é muito simples, pessoal. É mais simples do que vocês imaginam. Uma planta que é muito legal, que ela é bastante usada numa defumação, eu não vou ter ela aqui agora para mostrar, mas é você usar a sálvia seca. Porque a sálvia, ela tem um grande potencial dela pegar fogo. Então ela funciona como uma potente planta para conduzir e manter aquele fogo aceso. Ou então, você pode colocar um pouco de brasa. Eu tenho essa tigelinha de barro aqui. Às vezes ela esquenta muito. O importante é que ela tenha um furinho embaixo para passar um pouco de oxigênio. Ou você não tem isso daqui que custa R$12 em casa. Eu não vou ter aqui agora porque eu não tomo Nescau. Mas você compra uma latinha de Nescau e você tira a tampa, tira o rótulo,
faz 2 furinhos, amarra uma alça grande em cima para ficar igual um baldinho. E você defuma numa latinha de Nescau, sem mistério. Então ali embaixo você coloca um pouco de carvão, esses de churrasco mesmo, para fazer uma brasa. E aí depois disso você coloca ali as plantas que você vai utilizar. Você precisa, como eu disse, ter o conhecimento e saber qual é a finalidade da sua defumação. Você quer uma defumação para equilibrar o relacionamento entre as pessoas do lar? Você quer fazer uma defumação apenas de limpeza? Qual é o objetivo que você tem? Vamos supor que seja uma defumação de limpeza. Você pode usar as ervas quentes que eu falei. Por exemplo, o guiné, a arruda, juntamente com a sálvia. 3 ervas, acabou. Você fez uma defumação, show de bola. Você quer trabalhar, olha só que informação legal. Você quer equilibrar os chakras da tua casa? Você sabia que as chakras têm casa? Que as casas têm chakras também? Cada centro de energia da casa está conectado com os nossos chakras. Então ela vai vibrar em ressonância com você. Então você pode equilibrar a frequência, por exemplo, usando o hortelã. Mas lembrando, tem que ser o hortelã seco, não fresco, tá bom? Então isso depende muito, mas uma defumaçãozinha simples. Arruda, guiné, a sálvia. Ah, Matheus, eu quero colocar mais uma planta. Quer fechar 4? Não tem problema. Usa a calêndula. A gente vai falar sobre a calêndula. Vocês não imaginam o poder que essa planta tem. Tá bom? Em relação aos banhos, é o seguinte. Separa para mim um pouco de água que eu não peguei. Deixa aqui, por favor. Então tá, pessoal. Olha só. Eu vou baixar um pouco aqui a minha câmera agora, porque eu quero mostrar para vocês, para a gente ver na parte prática, tá bom? Talvez eu vou... Deixa o garrafão aqui em cima, a bombona, por favor. Vai de bombona, né? Não preparei, vai ao vivo. Não precisa fazer todo um aparato, irmão. É só dar uma demonstração de como é. Não, vamos mostrar na prática. O que acontece? O pessoal é como a gente sempre fala, a gente precisa estudar, né, pessoal? Então, assim, é como eu digo assim, tem muita gente que pede as coisas e me pergunta assuntos que a gente já conversou lá no canal do YouTube, tá? Só que vocês precisam procurar um pouco também. Toda a informação está disponível lá. Agora, é o que eu falo para as pessoas. Bom, o passo a passo é o que eu ensino dentro do curso, mas as informações estão aí. É só vocês estudarem e pesquisarem. Lá no YouTube já são mais de 170 vídeos. Então, assim, tem muito material. Agora, ontem, eu dei uma aula de 2 horas falando sobre as plantas. Então, assim, o que mais tem é informação para vocês estarem buscando, tá bom? Então eu tenho aqui uma bacia, eu acho que qualquer um tem uma bacia em casa, um recipiente, pode ser de vidro, não importa o que você vai utilizar. Lembrando, quando eu estou aparecendo a metade minha aqui. Quando você vai usar as plantas secas, você precisa saber aonde que você vai comprar a planta seca, porque ela precisa ter sido seca no máximo 6 meses. Então, se você compra uma planta que ela foi seca há 1 ano, aquela planta não tem mais energia vital. Os devas daquela erva não estão mais ativos. Então, você não vai ter um resultado muito positivo com essa erva. Agora, pode falar. Uma coisa que isso tu me deu essa dica na última live, eu percebi que se vocês forem no mercado, por exemplo, comprar ervas ensacadas para fazer chá, muitas das ervas já foram embaladas há mais de 6 meses. Então, você está consumindo uma erva que ela perdeu a propriedade. Então, sim, essa dica que tu deu de 6 meses foi fundamental. Eu estou até meio neurótico agora. Eu vou na casa de ervas comprar. Eu vou na casa de ervas comprar, porque eu sei que lá eu vou comprar coisa mais fresca, né? Porque mercado, as coisas ficam lá. Sim, tu não tem nem parâmetro, né? E olha só, o pessoal que vai trabalhar no comércio, geralmente eles vão tentar te enrolar. Por quê? Porque você vai encontrar no pacotinho escrito assim, validade de 2 anos. Ok, show de bola. Só que validade de 2 anos é pelos princípios ativos. O pessoal lá da feirinha que você vai comprar, ele não sabe que tu vai usar para fazer um banho de descarrego. Ele não entende de energia da planta, entendeu? Então é outra pegada, é um conceito diferente. Então assim, ervas para banhos, defumações, patuás, mandalas, 6 meses de processo de secagem. Ervas para chá,
tinturas, extratos secos, pomadas, géis, ungüentos, xaropes, 2 anos de validade. Tranquilo? Princípios ativos conservados em 2 anos, show de bola. Lembrando, parte da planta a ser utilizada, damos importância quando a gente fala de princípios ativos. Bom, a erva baleeira é muito boa como anti-inflamatória. Mas qual parte da erva baleeira? A raiz? A folha? O caule todo? O que a gente usa? Quando você compra um saquinho para tomar um chá, geralmente vem tudo misturado ali dentro. Mas qual é a parte que você tem aquela propriedade medicinal? Você quer tomar, por exemplo, uma canela de velho, porque você tem artrose, artrite, hernia de disco, enfim. Qual é a parte da canela de velho que você vai usar? Você vai usar a folha, assim como a erva baleeira, também a folha. Você vai tomar a valeriana para sua ansiedade, você vai usar a raiz da valeriana e não a folha da valeriana. Então a gente tem que saber a parte. Geralmente, quando a gente prepara banhos, nós utilizamos a planta inteira, tá bom? Às vezes, cada parte da planta tem uma determinada função. Por exemplo, a raiz dela é só a gente fazer uma analogia sobre o funcionamento da vida. A raiz da planta vai carregar todos os nutrientes para ela. Então, se você usa a raiz, você está carregando aquele banho com energia vital, com prana. Tá? Então, tem esses fundamentos que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, vamos supor que você vai preparar um simples banho de uma limpeza energética bem básica. Eu nem sei aqui quais são as plantas que eu vou usar. Eu separei algumas que eu tinha justamente para vocês verem que as coisas são muito simples. Eu vou começar com uma que é muito difícil de você encontrar ela, mas eu tenho certeza que se você em algum lugar aí, talvez procurar, você acha. Então, olha só, esse aqui é o alho. Eu tenho certeza que o alho tu tem na tua geladeira e tu nem sabia que ele tem uma propriedade de desintegrar energias negativas do teu campo áurico. Mas como muita gente tem problema com o cheiro forte do alho, eu não tenho problema nenhum, você vai usar só a casca dele. Como eu disse, você não vai usar ele inteiro. Então você vai tirar a casca dele. Mateus, qual é a quantidade que você vai usar? Não tem muita quantidade quando a gente trabalha com energia, com frequência. Você vai pensar em quantidade quando você vai preparar uma tintura, por exemplo. Então você tirou a quantidade que você deixar a sua intuição te guiar. Quando você achar que deu uma quantidade legal, sinta no seu coração e deixa a energia fluir. Importante que muitas pessoas não sabem preparar um banho de erva e às vezes preparam o banho certo, só que não dão condições adequadas para isso. Elas estão preparando esse banho e elas estão apenas olhando um jornal, olhando novela, falando no telefone. Eu estou falando aqui com vocês agora porque eu estou explicando. Mas você precisa criar um ambiente para que a energia, você concentre o seu foco aqui, tá bom? Perfeito, perfeito. Acho que deu mais uma travada. Mas, gente, o que o Matheus falou é importante, viu? O que o Matheus falou é fundamental. A gente colocar as intenções no que está fazendo. A gente está muito mecanizado. Irmão, já voltou. Eu tô aproveitando que travou para falar uma coisa que tu deixou que é fundamental. A intenção que você coloca na hora do banho. É tua energia ali. Isso é fundamental. Show. Exatamente. Então, assim, você precisa, nesse momento, largar de celular, pedir licença para as pessoas da tua casa, você precisa se concentrar nisso que você está fazendo, tá bom? As coisas são simples, mas você precisa botar o seu foco, porque é a sua intenção, o seu sentimento que você vai colocar, vamos dizer assim, ativar a frequência desse banho, como eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então eu vou ter que correr, que o tempo aí já está um pouco esmagado, eu acho. Irmão, presta atenção. Se você quiser, quando eu estiver perto do fim, se quiser continuar falando, a gente interrompe e abre outra, não se preocupa. Mas importante é você... Beleza. Vamos lá então, tranquilo. Então aqui a gente usou uma erva quente, tá bom? Que é a casca do alho. Vamos supor que você tenha agora, deixa eu olhar aqui o que eu tenho. Você quer uma outra erva quente, você vai usar a arruda. Essa é a famosa arruda. Pessoal, não tem problema se você misturar uma erva seca ou uma erva fresca. Você pode misturar as duas
importante, a erva seca tem que ter menos de 6 meses de embalagem, tá bom? Então aqui eu tenho uma arruda, não importa se é essa tal de arruda fêmea, arruda macho, que muita gente confunde, isso apenas acontece por causa do plantio, tá bom? Isso não interfere no aspecto energético dela. Não tem essa questão dela ser mais yin ou a outra ser mais yang. Isso é um mito, tá? Então aqui você vai colocar a arruda. Se você sentir que você precisa pôr só as folhinhas, você vai lá, tira as folhinhas e bota as folhinhas. Se você sentir que você vai botar o galho inteiro, você bota o galinho inteiro. Eu geralmente uso toda a parte da planta, tá certo? Então aqui eu botei a arruda. Então nós temos 2 ervas quentes ou 2 ervas agressivas, que é a mesma coisa, quente e agressiva. Eu poderia colocar uma terceira para a gente manter um número ímpar. Mas como eu não vou ter, eu acho que número suficiente de plantas, eu acho que eu não vou pôr. Eu poderia colocar, por exemplo, aqui o guiné. O guiné, pessoal, interessante, não sei qual é o entendimento que vocês têm do universo, a visão que vocês têm, mas o guiné ele tem o potencial energético de atuar até mesmo em outras experimentações de vidas passadas. Então, se você vai fazer um banho de limpeza de processos passados, o guiné ele consegue atuar até mesmo nessas outras realidades, tá bom? Então ele tem um poder muito forte. O guiné assim, é uma planta forte mesmo para você fazer um banho ou uma defumação. Agora, eu coloquei então 2 ervas quentes, agressivas, e agora eu vou escolher algumas ervas mornas. Vocês não sabem o cheiro maravilhoso que tem esse daqui. Esse aqui é o hortelã, pessoal. Todo mundo conhece o hortelã. Você pode usar ele seco ou fresco. Então você vai pegar a mesma coisa, você vai usar ou o galinho do hortelã, ou você vai tirar as folhas. Eu boto com galho e tudo, não tem problema, tá bom? Lógico, você vai lavar a planta antes, tudo certo, você vai estar concentrado, você vai colocar um mantra, vai acender um incenso. Gente, se você quisesse colocar só isso daqui de hortelã, seria o suficiente. Mas como depois eu já vou usar esse banho, eu vou fazer ele caprichado para mim, tá bom? Então assim, eu botei uns 4 pedacinhos de hortelã aqui dentro, vou botar até um a mais, eu acho. Aqui. Você vai pela sua intenção, deixa fluir, se entrega, se comunica com os devas, se comunica com a essência da planta, tá bom? E agora nós temos 3 ervas. Esse banho já estaria pronto. Olha só, nós temos 2 ervas agressivas ou quentes e o hortelã. O hortelã, ele é uma erva de característica que chamamos de um outro conceito de pura, aonde ele atua equilibrando os nossos 7 chakras principais. Então você que não tem reiki, como o Victor falou, você pode usar o hortelã para um alinhamento dos seus chakras, tá bem? Você pode até mesmo se deitar na sua cama e colocar o hortelã em cima do teu laríngeo, do teu frontal, do teu cardíaco, do plexo solar ou do básico e deixar a energia fluir. Assim como você pode pegar o orégano, sabe o orégano que você coloca em cima da pizza? Então, o orégano, ele atua no primeiro chakra. Ele te coloca em contato, ele faz um aterramento. O picão preto trabalha no primeiro chakra. Então, a gente tem uma série de plantas que atuam especificamente num chakra. Beleza? Então, agora, eu vou usar a poderosa calêndula. Gente, a calêndula, para quem não conhece, eu não tenho como botar a foto aqui agora dela e eu não tenho ela inteira, eu só tenho ela seca. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. A calêndula, ela tem flor amarela e a flor dela é muito bonita. Não sei se vocês conseguem ver. Dá para ver. Então aqui ela está seca, tá bom? Aqui tem até uma florzinha dela, mas está amassada. A calêndula, ela tem essa cor amarelada, alaranjada muito bonita. Gente, vocês não sabem a força que essa planta tem de trazer vitalidade, de trazer energia para aquelas pessoas que são um pouco abatidas, apáticas, que estão precisando de uma elevação do ki delas. A calêndula faz um trabalho incrível, incrível mesmo, tá bom? Só deixa eu ver aqui, vamos ver. Deixa eu botar aqui então.
E além disso, a calêndula, ela também vai ajudar a manter a estabilidade energética do teu composto e vai potencializar a força das outras ervas, tá bom? Então eu botei um pouco aqui da florzinha da calêndula e tá tudo certo. Então nós colocamos, vamos lembrar, 2 ervas quentes, 2 ervas agressivas, o hortelã e a calêndula. Temos 4 ervas. Agora, você poderia deixar o banho assim, tá bom? Um banho com uma característica equilibradora, a não ser que você queira e você sinta que você deve usar um número ímpar de ervas. A outra que eu quero usar aqui com vocês é a melissa. A melissa, ela é usada, na verdade ela é conhecida em algumas regiões por vários outros nomes. Lembrando, precisamos entender o nome científico das plantas. A calêndula é a Calendula officinalis. A melissa que eu estou falando é a Melissa officinalis. Muita gente confunde a melissa até mesmo com erva cidreira. Então a gente tem que saber essa diferença para não confundir o aspecto vibracional da planta, tá bom? Então aqui eu vou botar um punhadinho mais ou menos assim da melissa, também está seca. Aqui eu tenho as folhas e os galinhos dela, tá bom? A melissa, pessoal, ela tem um caráter, um potencial de atuar no nosso 4º chakra, que é o chakra cardíaco, o chakra do amor próprio, do amor incondicional. E ela também tem a função de atuar ajudando a equilibrar os relacionamentos. Então, se você quiser fazer uma defumação na sua casa, porque está tendo muita briga, muita desavença, você pode usar a melissa para trazer a harmonia no lar. Ela traz uma propriedade muito incrível nisso. Talvez por trazer também um aspecto do amor incondicional atuando no 4º chakra. E ela tem, medicinalmente, a principal característica medicinal da melissa que as pessoas usam é para trabalhar quem está ansioso, quem está estressado. E justamente no aspecto vibracional, ela atua trazendo uma calma, uma paz de espírito, uma paz interior. Aquela sensação de que você está se sentindo bem com você mesmo, tá bom? Então aqui eu usei 3 ervas mornas e 2 ervas agressivas. Eu poderia colocar ainda uma outra erva, mas para mim esse banho tá legal. Vocês têm que saber, como eu disse, o objetivo, a finalidade que você tem com essas ervas. Então tá aqui dentro da bacia, todas as ervas misturadas, tá bom? Ervas secas juntamente com ervas frescas. E agora é o seguinte, você vai chegar em casa, eu prefiro tomar um banho de erva na parte da noite. Por quê? Porque a erva ela vai ficar atuando dentro do teu campo áurico por um período que pode variar de 6 a 10 horas. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então é bom você tomar na hora que você vai deitar, para que ela fique atuando dentro do seu campo eletromagnético. Espera só voltar aí, galera, porque... Pronto, voltou, irmão. Balança na volta. Aí, esses dias, gente, eu estava num processo de transição, porque eu me mudei para Santa Catarina também. Então, eu estava um pouco sobrecarregado emocionalmente, enfim, aquela agitação que todo mundo enfrenta no dia a dia, né? Isso é normal para todas as pessoas. Quem não enfrenta um estresse? E aí eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi defumar a minha casa que eu estou morando nova aqui. Então a gente defumou a casa, eu tomei um banho de ervas e eu me deitei depois desse banho de ervas. Cara, eu não vou falar tudo porque senão tem gente ainda que não está pronta, mas pensa num trabalho apométrico que aconteceu. Foi um trabalho lindo. Então as ervas elas abrem o teu campo mediúnico para que aconteça processo de limpeza. Às vezes você abre o teu espectro energético para a tua própria hierarquia se comunicar e trabalhar juntamente contigo. Então, gente, é um poder que cada vez mais eu me apaixono pelas plantas. É incrível o potencial que as ervas têm, tá? Então aqui você colocou as suas ervas agora, você vai fazer o seguinte, você chegou em casa,
Você vai colocar uma música, vai acender um incenso, fazer aquele clima, aquele ambiente para que você fique em paz e tranquilo com você mesmo, tá? Irmão, Você vai no chuveiro, você vai fazer a sua higienização, vai tomar o seu banho. Show de bola! Você vai desligar o chuveiro e antes disso você vai fazer o seguinte. Eu tô com água gelada aqui, mas não vou tomar banho com água gelada, tá? Senão vai ser brabo. Então você vai botar a sua água aqui dentro dessa bacia, tá? Não precisa botar muita, não tem necessidade. E agora, você vai fazer... Eu não vou macerar agora, porque senão eu vou fazer uma lambuza aqui em cima das coisas, tá? Eu tô até com apoio de livro aqui e tal. essa parte de macerar é muito importante, que assim como você botou... Opa, aí. Então, cara, mudei o ambiente pra gente fazer esse trabalho direito. Então, vamos macerar, vamos botar a mão na massa e vamos com tudo. Irmão, eu só estava falando uma coisa que é muito importante. Tá. Assim, na hora que você vai colocando a intenção, que você vai colocando as ervas para banho, macerar, a intenção é maior ainda, porque você vai estar na água com a tua energiazinha, mentalizando o que você quer, mentalizando o que você efetivamente quer com esse banho. Então, esse momento, eu costumo dizer que esse momento de autocuidado, esse momento de preparação, é um momento de muito amor. Você tem que estar atento, você tem que estar conectado para colocar amor no processo, certo? Certo. Gente, a gente precisa entender uma coisa. A nossa vibração cerebral, ela atinge mais ou menos de 0 a 100 ciclos por segundo, que a gente chama isso de hertz. Então, o nosso chakra, os nossos sistemas de chakras, eles podem variar de 100 até 1.600 a média das pessoas, de ciclos por segundo em questão de hertz. O que acontece? Alguns chakras, como por exemplo o cardíaco, pode vibrar até mesmo mais do que isso. Aí que entra a questão que a gente sempre fala que a nossa mente ela não tem um papel cocriacional aos nossos pensamentos. E sim o que cocria é o nosso sentimento, aquilo que você coloca a intenção com amor, com sentimento puro, tá bem? Então quando a gente vai fazer esse processo de maceração, é o que eu disse. Gente, eu atendia num centro universalista que a gente atendia uma média de 200 pessoas por noite, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. E aí eu chegava lá, eu estava trabalhando na minha maca, e eu via uns caras trabalhando com apometria, trabalhando com reiki, fazendo reiki ali na pessoa e conversando com a pessoa do lado. Olhando, curtindo o movimento, olhando para as mulheres e tal. O que é isso, pessoal? Você precisa colocar o seu foco e atenção. É a mesma coisa você preparar esse banho. Você precisa dedicar o seu tempo para preparar isso. Pedir licença para a tua família e tirar esse tempo para ti, para que você se conecte com a frequência daquela erva. Agora eu estou aqui conversando com vocês para a gente explicar, né? Mas então, olha só, eu vou tentar baixar aqui a câmera, não sei se vai dar muito certo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ficou meio alto, deixa eu posicionar o celular. Estou fazendo umas engembração aqui em cima para conseguir mostrar para vocês. Mas vamos lá. Aí. Então a gente tem aqui as nossas ervas. O que você vai fazer? Você vai respirar fundo, você vai se concentrar. E você vai buscar sentir. Quando eu aproximo a minha mão aqui, lógico, eu tenho uma sensibilidade que eu já trabalho com as ervas. Eu já sinto o campo delas, cara, aqui em cima. Eu sinto a minha mão formigando toda. Eu me conecto muito com as plantas. Então você precisa botar a mão e fazer o processo de maceração. Mateus, que bicho é esse de maceração? Gente, você vai esfregar as ervas dentro da água. Pensa que essa água está gelada para burro. Mas não vamos fazer com água gelada, tá? Então você vai fazer a maceração da erva. E você vai começar a colocar nesse momento toda a intenção sua. E você vai colocar o seu pedido. Aquilo que você espera que a erva traga para você. Importante também falar no processo de colheita que você peça licença quando você for colher uma erva. Então aqui você está iniciando o processo de maceração dela, onde ela vai começar a deixar toda a energia dela para que você se beneficie com a propriedade dela.
Então você vai fazer uma oração, você vai cantar um mantra, enfim, aquilo que você sentir, não existe um certo ou errado. Você vai botar a sua intenção real. Eu já faço um processo, quando a gente começa a conhecer mais as ervas, nós entendemos a estrutura dévica da planta e dos elementais que vibram em toda a sua estrutura. Então, o que você vai fazer? Como que eu, Mateus, preparo essa parte? Como eu disse, você pode fazer uma oração, um Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, cantar um mantra, um Mani Padme Hum, não importa. Aquilo que você sentir no seu coração. Eu vou fazer só uma demonstração para vocês verem como que eu faço, mas não significa que é o certo. Ninguém tem a verdade absoluta, tá bem? Então, quando você estiver fazendo, solicito neste momento para que todas as forças vegetais, todos os devas dessa planta, possam trabalhar ao meu favor, reestruturando e removendo todo o padrão de consciência que não seja crística, atuando sobre o meu campo eletromagnético, reestruturando meus chakras, solicitando a força dos orixás para ativar todas as propriedades dos devas dessas plantas. Que elas sejam força na minha vida, trabalhando no meu ser, me trazendo o amor, a paz, a tranquilidade, trazendo para o meu ser o sentimento de gratidão, reestruturando a minha energia vital. Então você fez esse processo de ativação, você fez a sua oração, você cantou, enfim. Vocês vão perceber que a cor dela ficou bem verde, puxando para o marrom. Tá? Vocês vão deixar agora essa planta descansar por aproximadamente... muita gente fala que você tem que deixar descansar ela por 30 minutos, 20, 30 minutos. Eu geralmente deixo ela descansar por 10 minutos. Aí, Voltou, irmão. voltou. Show de bola. Então agora que você fez a sua maceração, você vai deixar ela descansar por 10 minutos, beleza? O que eu faço agora nesse momento? Eu faço uma reza que eu sempre ativo as plantas com essa reza que eu faço. Depois eu posso até passar para vocês, tá bom? Então eu tomei o meu banho, agora eu vou pegar essa erva, vou levar comigo para dentro do chuveiro, vou desligar o chuveiro. E eu vou fechar os meus olhos e eu vou me conectar com a frequência dessas ervas. Tá? Você vai respirar bem fundo pelo nariz, soltando pela boca. E você vai visualizar que do seu chakra cardíaco, no meio do seu peito, se projeta uma energia verde que entra em contato com o reino vegetal. Que representa também a energia do amor incondicional. Você vai respirar bem fundo e você vai relaxar. A reza que eu faço ela é mais ou menos assim. Divino Pai Criador, Divina Mãe Natureza, peço que as forças vegetais dessas ervas sejam força viva na minha vida, trazendo o meu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Peço que as forças vegetais atuem removendo toda a energia que não seja crística, toda a energia, toda a frequência que não esteja vibrando no amor. Que essas ervas possam atingir todo ser que esteja, consciente ou não consciente, de alguma influência negativa na minha vida. Que assim seja, assim é e assim será. Para quem é reikiano, você pode aplicar a energia reiki ainda para potencializar a energia dessas ervas. Se você pegar um pêndulo de radiestesia e medir a frequência desse banho antes de ser ativado e depois de ser ativado, você vai ver que existe uma grande diferença no potencial energético que se forma aqui. Porque quando você não ativa a erva, ela apenas tem a propriedade medicinal dela. Então, quando você faz a ativação dela, você libera da estrutura energética da planta toda a energia dos devas que estão nela. Cada planta ela vibra numa frequência diferente.
Para quem segue a linha dos orixás, quando eu falo de orixás, eu não falo de religião. Acho que está ali em cima, não tá? Pode ser o pequeno, então. Pode ser o pequeno. Quando você fala sobre orixás, não estamos falando de religião, estamos falando de estruturas da natureza, né? Muita gente pensa que falar sobre Oxóssi, Xangô, nós estamos falando de uma religião específica, mas estamos falando de uma estrutura que é pertencente da natureza e que vibra dentro de nós. Então, quando a gente fala sobre os nossos órgãos pela visão da medicina tradicional chinesa, sabemos que também os órgãos vibram na frequência dos orixás. Assim como os nossos rins vibram na frequência de Oxum, de Iemanjá, porque representam a água. Então, cada ponto do nosso corpo vibra em determinadas frequências. Então, você pode fazer uma medição energética para verificar quantos ciclos por segundo esse banho está vibrando, tá bom? Lógico que talvez você não vá fazer isso em casa, mas só para a gente ter uma ideia, né? Esse banho está vibrando acima de 500 ciclos por segundo? Acima de 1000 ciclos por segundo? Acima de 2000 ciclos por segundo? Acima de 4000 ciclos por segundo? Então aqui ele já dobrou praticamente a frequência que os nossos chakras vibram. Que eu falei que vibravam em torno de 1600. Tá? Então a gente poderia verificar aqui, e isso passa muito, porque a gente fez o processo de ativação. A gente deu o comando para toda a estrutura dévica atuar nos nossos centros de energia. Então assim, equilibrar os seus chakras não é mais, como tu falou, talvez uma possível desculpa, porque a gente não tem o reiki, porque a gente não tem a apometria. A natureza oferece tudo aquilo que nós precisamos. A gente só precisa abrir o nosso coração e o nosso olhar para isso. E sair fora da caixinha, se libertar dos conceitos antigos, as antigas crenças, como eu disse, como a gente estava conversando, de que isso apenas é algo de religiões, né? E eu acho que isso é fundamental. Pessoal, eu acho que, não sei se ficou dúvidas, se vocês querem colocar alguma coisa. Fora de série que tu fez, que tu mostrou o processo do início ao fim, tu ainda pegou um pêndulo para o pessoal ver como é que é a variação da energia. Gratidão imensa. Tem duas perguntas que o pessoal fez na primeira live que eu acho muito interessante, porque isso gera uma polêmica absurda. A primeira gera mais do que a segunda. Então eu vou falar da primeira. Como extrair as ervas? Tem gente que tem pena de ir lá tirar a ervinha para poder fazer. Quem tem erva em casa, quem tem a ervinha plantada no quintal, como solicitar a mãe natureza para você pedir extrair essa erva? Cara, é mais ou menos o seguinte. Quando a gente compra uma erva seca, a gente não sabe como foi feito o processo de extração. Assim, quando você compra um cristal, uma turmalina, quando você compra uma sodalita, enfim, não importa. Você não sabe como que esse reino foi retirado da natureza. Existem muitas pessoas que chegam na beira da praia, inclusive aqui onde eu estou agora. As pessoas do próprio meio ambiente, elas estão indo na beira da praia e retirando as rochas para construir as suas casas, muros. E elas estão tirando algo da natureza que elas deveriam estar protegendo para benefício próprio, para algo que não vai ser trabalhado no aspecto energético. Tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, você viu uma rocha bonita que você quer colocar no seu jardim, você precisa pedir autorização para aquele reino, para que você leve para casa aquele objeto. Cada reino, por exemplo, as plantas, os cristais, eles têm um guardião, assim como você tem seu guardião. O seu anjo da guarda, o seu Exu, não importa, tá? Então as plantas, elas também têm a estrutura do seu guardião. E quando você vai colher, por exemplo, um hortelã, como que eu faço? Você vai chegar e você vai se conectar com aquele pé de hortelã e você vai pedir licença para que você retire ele da natureza, para que você se beneficie com o poder energético para o seu uso em prol do amor, certo? Então, quando você tira esse deva, essa estrutura da natureza com respeito, com amor, está tudo certo. O único problema é que o que acontece?
Uma árvore, já foi comprovado em estudos que a árvore, ela capta a energia de um lenhador quando ele entra na floresta para cortar aquela árvore. Quando você chega com o intuito de arrancar ela com maldade, ou você, enfim, não está botando a tua intenção, ela altera todo o padrão energético dela. Certo? Agora, quando você chega com amor e você se conecta solicitando autorização para você retirar esse reino da natureza, ela cede a sua energia vital para o seu crescimento, porque o reino vegetal ele vai evoluir junto com a gente também. Tá bem? Perfeito, irmão. Fundamental isso, porque eu sei que essa pergunta gera muita polêmica. Sim. Aí entra a questão não só da coleta para você poder fazer as ervas e banhos, também da parte de alimentar, né? Sim. Então, eu não vou entrar nesse assunto porque é polêmica. Mas é muito polêmico. A gente está falando de banhos e de ervas, quando a gente eu gosto muito do filme Avatar, que mostra isso de uma forma muito clara. Quando você se conecta com a natureza e pede permissão para o que vai acontecer ali, entende? É uma coisa amorosa, não é uma coisa sem nenhum sentimento, não é uma coisa com brutalidade, tá? E uma outra coisa que perguntaram que eu acho muito legal também, principalmente para quem tem as ervinhas em casa, é como secar as ervas. Essa é simples. Cara, isso vai depender da quantidade de água que vai ter em cada erva pelo tempo que você vai deixar ela secando, tá bom? Você pode optar por 2 métodos, ou fazer uma secagem natural, você coloca ela aberta em cima de um pano de prato na mesa da sua cozinha, onde pegue uma boa circulação de vento, e você deixa ela secando ali por alguns dias. Ou você pode fazer ainda, eu lembrei, um outro processo que você pega, por exemplo, um massinho de hortelã, mas você separa ele mais, e você faz um nozinho bem aqui no galinho dele, e você deixa ele suspenso num varal. Tá bom? Isso vai depender, Mateus, quantos dias que você vai deixar secando? Isso depende da região que você está. Porque, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, no verão é muito quente, ela vai secar mais rápido. Em regiões mais frias, ela vai secar um pouco mais devagar, onde tem muita umidade. Ou você Voltou, irmão. Você pode botar elas espalhadas dentro de uma forma, de uma assadeira, colocar dentro do seu forno elétrico a uma temperatura de 50 graus com a porta entreaberta, tá bom? E aí você vai deixando ela secar até você abrir e você pegar a erva e você apertar ela e você ouvir aquele clé dela quebrando, tá bom? Parecido com um barulho que você ouve de um saquinho assim, ó. Não sei se dá para ouvir aí. Mas é esse barulho crocante. Quando chegou nesse ponto, tá tudo certo, tá? A sua erva tá seca, tá bom? Você não vai deixar ela torrar também, né? É por isso que o processo natural é menos arriscado. Menos arriscado. A não ser que você tenha uma secadora de plantas em casa, eu acho mais difícil, né? Caraca, aí é profissional o negócio. Aí é outro nível. Irmão, primeira coisa, só tenho que te agradecer pelo tempo dedicado também, pelo carinho que tu traz o assunto, pelo profissionalismo que tu traz o assunto. A gente tem que trazer, sim, esclarecer determinados assuntos que são fundamentais para a nossa evolução energética também, certo. Trazer a natureza para o nosso favor, trazer a natureza, sim, com respeito, com amorosidade, usar os recursos que a Mãe Natureza nos proporciona, porque eles estão aí para nos conectar mesmo, nós somos natureza, né? Exato. E primeiro gratidão pelo teu trabalho também, pelo carinho que tu faz sempre, que não só os teus vídeos, mas também o tempo que tu dedicou, viu? Gratidão. Pô, show de bola, cara. A gratidão imensa é minha também. Valeu pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa troca. Acompanha lá no YouTube, no Instagram também, que a gente vai conversando. Se tiver dúvida, me manda. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo todo mundo. E a gente vai trocando, tá bom? Perfeito, irmão. Ó, o Instagram do Matheus Colombo é Matheus Colombo, tem um underline no final, tá? Isso aí. Eu vou publicar aqui no final, quando acabar a live, vou publicar lá no Story o perfil do Matheus, o canal do Matheus no YouTube. Matheus, me manda pelo WhatsApp, mano, o contato do Telegram, que eu já te mando sim. Telegram. Tá? Até que eu entro também. Tá? Pode ser, então, beleza. Ó,
Gratidão pelo carinho, pela participação. Perfeita didática. O pessoal comentou aí agora que foi muito, muito bom o pessoal visualizar como é que é o processo e desmistificar isso também, tá? Então, Sim. gente, usem carinho, intenção, amor em tudo que vocês fizerem, principalmente quando vocês estão preparando algo que é para vocês. Então, como é que você energiza tudo isso? Voltando ao amor. O Matheus deu uma aula de como fazer isso de forma simples, rápida e prática. Então, para quem acha que não é reikiano, não tem como se equilibrar, que não tem como equilibrar seus chakras, suas energias, eu recomendo que acompanhe muito o trabalho do Matheus, não só no Insta, Gratidão. como no YouTube. No YouTube tem vídeo pra caramba. Antes da live, eu estava assistindo alguns vídeos dele hoje para entender como é que funciona o trabalho dele também. Então, é muito importante que vocês percebam. A gente tem livre informação. Cabe a dedicação a cada um de nós a usar os recursos que a gente já tem. Não precisa inventar coisas mirabolantes. Sim. Os recursos que a gente já tem são fantásticos, certo, irmão? As coisas são muito simples, né? A gente que dificulta. Perfeito. Irmão, então, pessoal, é como eu sempre encerro as aulas do curso que eu tenho sobre ervas, eu sempre falo para os alunos para frisar na cabeça de vocês. Usem as ervas com respeito, sabedoria e amor, que o reino vegetal está aí para a gente usar sempre. Perfeito, irmão. Como sempre aqui, ó, primeiro... Perfeito. Só te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que ficou Gratidão. nas duas lives. Quem não conseguiu acompanhar a primeira está salva. Depois de tudo isso, eu vou preparar e vou colocar no YouTube. Lá no YouTube, tá? Vou botar todos os links também das páginas do perfil do Matheus. E, irmão, sempre quando eu termino aqui, principalmente para as pessoas que ficaram com todo esse amor e carinho, todo esse tempo com a gente, eu faço uma oração do Pai Nosso em aramaico para a gente fechar e selar essa família, tá? Então, gente, quem quiser se conectar, quem quiser permanecer para esse finalzinho, apenas feche os olhos, respire profundamente e dediquem esse momento a vocês, viu? Gratidão. Abvund Bashmaya, Nitka Dashma, Tei Malkuta, Nevoeit Subiana Raikana, de Bashmaya Afbha, Havlan Lah Martsun Kanayoman, Washboklan Robin Waktahen, Aikana da Fanancho Ahan Raibem, Wela Tarlan Denisuna, Wela Passam Bimbit. Metrodela Malkuta, Walahaila Teshipukta, Tahalan Almin. Amém. Amém. Gratidão, irmão. Gratidão a todos vocês. Sigam o Matheus Colombo nas redes sociais. Irmão, gratidão. Só alegria. Feito, cara. A gratidão é minha. Valeu pela participação de todos vocês também. Até mais. Valeu, um abraço. Fui. Abraço. Valeu.